Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática do pré-concurso Roberto Quintino, e hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo para o concurso. Para isso eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e hoje nós vamos falar aí a respeito de estatística. Pessoal, a estatística, né, ela vai ser uma área da matemática, né? Então a estatística é uma área da matemática, um ramo da matemática que tem por objetivo aí fazer o quê? Coletar, organizar, analisar e interpretar dados experimentais. Então, nós temos um experimento. A partir desse experimento, nós vamos coletar, organizar, analisar e fazer a interpretação aí dos dados obtidos, ok? Os conceitos estatísticos, eles têm influenciado, né, largamente a maioria dos ramos do conhecimento humano, seja para determinar aí índices de inflação ou desemprego comumente divulgados, ou seja para fornecer informações à medicina que possibilitem combater uma determinada doença. Então, gente, a estatística ela está aí amplamente difundida em diversas áreas do conhecimento e serve aí para ajudar, né, cada um desses pontos aí. Bacana? Gente, a estatística, ela pode ser dividida aí em duas partes, beleza? Que vai importar para a gente aqui. É a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva, né? Ela vai funcionar de qual maneira? É aquela estatística onde nós vamos coletar, vai servir aí, nós vamos organizar, né? Classificar, apresentar, né? Os resultados aí em gráficos ou em tabelas a gente fazer o quê? Interpretar e analisar os dados, beleza? Então, nós temos aí alguma coisa que nós queremos estudar. Nós temos que fazer o quê? Uma coleta de dados, organizar esses dados, né? Classificar e apresentar tudo aí em gráficos ou em tabelas para poder fazer o quê? Para poder interpretar e fazer a análise desses dados. Bacana? E o que é que vai ser a estatística inferencial? A estatística inferencial, pessoal, é uma estatística que está voltada mais aí para a probabilidade. Ou seja, nós temos aí algumas coisas que ocorrem e nós vamos fazer o quê? Algumas suposições probabilísticas, né? Ou seja, nós vamos fazer uma análise aí para tentar, né? Que vai servir aí, né, para que a partir dos dados, né, a gente consiga fazer o quê? Obter conclusões aí e tentar fazer previsões, né? Isso aí que vai servir a estatística inferencial a respeito aí de probabilidades. Seguindo, gente, nós temos aqui o método estatístico, né? O que vai ser o método estatístico? Primeiro, nós temos aí a definição do problema, né? Que é o quê? Determinar como a recolha de dados pode solucionar um problema. Depois a gente parte aí para o planejamento, vai ser elaborar como fazer o levantamento dos dados, coletar os dados, né? Vai ser reunir aí os dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como a definição da periodicidade da coleta, contínua, periódica, ocasional ou indireta. Depois nós temos a correção dos dados coletados, que vai ser a conferência, né? Nós temos que conferir os dados aí para ver se tem algum erro. Apuração dos dados, né? Que é a organização e a contagem dos dados. Apresentação dos dados, onde nós vamos aí tabelar e fazer a apresentação, né? E fazer a análise aí desses dados. Então, vocês podem perceber que é um método muito criterioso e rígido, né? Onde nós temos aí a coleta, a tabelação desses dados, tem aí uma revisão para ver se tem algum erro ou se não tem, para só depois a gente tentar fazer a análise dos dados e conseguir extrair alguma informação a respeito desses dados. Bom, vamos aqui a uma questãozinha resolvida, né? Vamos tentar resolver essa questão aqui que fala o seguinte: segundo Crespo, 2009, é correto afirmar que a estatística é uma ciência que busca meios de auxiliar apenas a matemática financeira? Não, né, gente? Não tem nada a ver. Uma metodologia aplicada às regras oriundas de um universo externo à área do conhecimento matemático? A gente não falou nada a respeito disso aqui, né? Então também não. Uma aplicação da matemática que não considera a fase da coleta de dados. Olha, nós vimos aí que a coleta de dados ela é muito importante. Então, também não vai ser a letra C.
uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Pessoal, perfeita a resposta, né? Então, a estatística é isso daí. Seguindo, nós temos o seguinte, questões resolvidas também, né? Marque a opção que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo. A coleta, a organização e a descrição dos dados está a cargo aí da estatística, pessoal, descritiva. Estatística descritiva, beleza? Enquanto a análise e a interpretação desses dados fica a cargo da estatística o quê? Inferencial, né? Então, a alternativa correta aí, letra A. Primeiro a estatística descritiva e depois a estatística inferencial, beleza? É o que nós vimos aqui a respeito de estatística descritiva e estatística inferencial. Seguindo aí, nós temos mais uma questãozinha que fala o seguinte, olha, no ensino da estatística, é importante que os alunos explorem as ideias básicas, reconheçam os dados, organizando-os em tabelas e gráficos, e leiam as informações apresentadas por meio desses gráficos e tabelas. Sabendo comunicar esses resultados, existe 4 fases para que o método estatístico aconteça. São elas, exceto coleta de dados é uma fase? É uma fase, beleza. Crítica desses dados? Claro, é aquela hora que nós vamos fazer o quê? Fazer uma revisão para ver se a gente encontra algum erro nos dados coletados. Estratégia funcional, pessoal, a gente não falou nada a respeito de estratégia funcional aí, né? Letra D, exposição ou apresentação de dados? Sim, né? Depois que a gente tem toda aquela crítica, né? Aquela análise a respeito dos dados, nós vamos aí fazer a exposição, né? E ou apresentar os dados, que é a parte aí de tabelar, apresentar em forma de tabela ou em forma de gráficos aí. Então, a única dessas aqui que não corresponde aí ao método estatístico é o que? Essa estratégia funcional. Tem nada a ver com o que a gente falou aqui até agora. Bacana? Seguindo, pessoal, nós temos aí as definições do que vai ser a população ou o universo, né? Amostra ou amostragem. Vamos lá. População, gente, é quando eu pego aqui o todo, né? É todo o meu conjunto, certo? Amostra é quando eu seleciono, olha lá, algumas coisas, né? Pedaços aí da minha população. E aí eu junto aqui num conjunto que vai chamar o quê? Amostra, beleza? Então nós temos a população, né, que é o nosso conjunto universo aí, né? E a amostra é eu ir lá e selecionar pedaços dessa população, certo? Vou dar um exemplo para vocês. As pesquisas, né, são feitas aí quando vai ter aí alguma eleição para prefeito, para governador ou para presidente. Nós temos aí 200, aproximadamente 210 milhões de habitantes no Brasil, certo? Quando é feita uma pesquisa, as entidades, né, que são pagas aí para realizar essas pesquisas, elas não ligam para todos os brasileiros para perguntar, em quem que essa pessoa vai votar. Elas ligam para algumas pessoas, né, de estados diferentes. E aí, gente, é o seguinte, nós temos a população total do Brasil, que é 210 milhões de habitantes, aproximadamente, e desses 210 milhões de habitantes, é retirada uma amostra. Eles vão ligar para algumas pessoas, certo? Como está pegando aí um pedaço da população, é porque nós estamos pegando uma amostra. E a partir dos dados obtidos nessa amostra, há uma generalização, certo? Que é onde saem aí os resultados para a intenção de votos, certo? Então, isso aí que vai ser a amostra. Seguindo aí, nós temos o seguinte, ó, população ou universo é a mesma coisa, né? Amostra ou amostragem. A população universo, como eu já falei para vocês aqui, ó, é o conjunto de objetos, pessoas, coisas que apresentam certa característica em comum, certo? Bom, quando vai fazer a pesquisa, né, com a intenção de votos, qual que é a característica em comum aí desses 200 milhões e 210 milhões de habitantes? São brasileiros, né? Ou seja, vão votar aí no para presidente ou para governador ou para prefeito, enfim, certo? Tem a característica em comum que é ser brasileiro. Censo, pessoal, o que é um censo? Censo é o estudo de toda a população, isto é,
conjunto de dados estatístico que informa diferentes características dos habitantes de uma cidade, um estado ou uma nação. Censo, então, vai ser uma pesquisa aí, né, um estudo de toda a população. Quando a gente tem um censo, né, por exemplo, o IBGE, né, faz muitos censos aí, é porque vai ser um estudo envolvendo toda a população, todos os 210 milhões de brasileiros. Vai envolver toda a nação aí, certo? Se eu estiver falando da nação. Ou se eu estou falando de uma cidade e eu vou fazer um censo nessa cidade, é porque eu vou pegar todas as pessoas dessa cidade, beleza? O que vai ser a amostra que nós já falamos? É uma parte da população. Deverá reunir suas características básicas, beleza? Então a amostra é uma parte aí da minha população, como nós já havíamos falado anteriormente. Amostragem. Pessoal, amostragem é o processo de selecionar um grupo de elementos de uma população com o intuito de estudar e caracterizar toda a população. Então, é o que nós falamos anteriormente no exemplo que eu dei a respeito das pesquisas eleitorais. Nós temos aí a população, certo? E quando a gente pega uma amostragem, é porque eu vou pegar apenas um grupo selecionado, né? E eu vou tentar tirar conclusões a respeito desse grupo para tentar generalizar para toda a população, beleza? Assim que é feito as pesquisas aí com intenções de votos. Bacana? Seguindo aí, pessoal, nós temos aí mais algumas questões. Ó, a primeira questão aqui está falando o seguinte, para a gente treinar. Estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletados. Assinale a alternativa correta sobre alguns conceitos básicos englobados pela estatística. Então vamos lá. E a primeira está falando o seguinte: a amostragem é a coleta de informações de parte da população, até aí ok, chamada de amostra, mediante métodos inadequados de seleção dessas unidades. Galera, métodos inadequados não, né? Então, isso aqui acabou com a nossa letra A, tá errado. Letra B. População é o conjunto de indivíduos, objetos ou informações que não apresentam característica em comum. Não apresentam característica em comum? Tá errado, né? Nós vimos aí que a amostra, né, vai ser retirada aí. A amostra, não, a população vai ser retirada de um conjunto, né, de indivíduos que apresentam características em comum. Então, isso aí tá errado. Letra B tá errada também. Letra C. A amostra é um subconjunto finito de uma população selecionada segundo métodos adequados, cujo objetivo é tirar conclusões sobre a população com base no resultado da amostra. Galera, perfeita a resposta, né? Então, a amostra é isso daí, né? Vai ser o quê? Um subconjunto finito, que é o quê? Um pedaço da minha população, onde vai ser realizado um estudo nessa amostra para que a gente consiga tirar conclusões aí sobre a população, né? Com base aí nos resultados obtidos a partir da amostra. Então, certíssimo. Letra C é a nossa alternativa correta. Vamos ler a letra D aí apenas para identificar o erro que tem nela. Censo é o exame parcial de parte da população? Parcial, pessoal? Não, o censo, né, como nós já havíamos falado, vai ser realizado aí com toda a população, certo? Então, essa partezinha aqui está errado. Alternativa correta aí, letra C de casa. Seguindo, nós temos o seguinte, outra questão. Escolhido um quartel de polícia, retirou-se uma amostra aleatória simples de 50 soldados para saber a opinião sobre determinado procedimento. Segundo essa amostra, é correto concluir que é representativa de todos os cidadãos, de todos os policiais militares, apenas dos 50 escolhidos, de todos os soldados daquele quartel. Então, pessoal, essa questão aqui, olha, nós temos aí um conjunto universo que é o quê? Quartel da polícia. E eu estou retirando uma amostra de 50 soldados, beleza? Para saber a opinião de determinado procedimento. Essa amostra desses 50 soldados, beleza? Ela vai conseguir me dar características aí, né? Ou que eu tire conclusões a respeito do meu conjunto universo, certo? Eu estou pegando uma amostra de qual conjunto universo? Do quartel de polícia, beleza?
Então, essa amostra aí vai ser representativa, pessoal, de todos os soldados daquele quartel que é o meu conjunto universo, do qual foi retirado a amostra. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. Bacana? Seguindo aí, pessoal, nós temos que falar aqui também a respeito das variáveis estatísticas, certo? Nós temos aí dois tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas, elas são divididas em nominais e ordinais, beleza? Já as quantitativas são contínuas ou discretas. E nós vamos ver aqui o que cada uma dessas quer dizer. Quando eu falo aqui de variáveis qualitativas, né, ou que a gente pode chamar também de categóricas, nós estamos falando aí de dois tipos, as nominais e as ordinais, certo? O que vai ser aí as variáveis qualitativas nominais? Pessoal, as variáveis qualitativas nominais, certo? Significa o quê? Que não existe ordenação dentre as categorias. Exemplo, nós vamos falar aí do sexo das pessoas, da cor dos olhos, se a pessoa é fumante ou não fumante, doente ou sadio. Então percebam que não tem nenhuma ordenação. Já as variáveis qualitativas ordinais, nós temos aí uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, a escolaridade, né? Se a pessoa está no primeiro, segundo ou terceiro ano, então nós temos aí uma ordenação. Estágio da doença, é inicial, intermediário ou terminal. Mês de observação, né? Se vai ser janeiro, fevereiro, dezembro, certo? Então é tudo que envolve aí uma ordem, beleza? Isso aí é a respeito das variáveis qualitativas. Quando a gente fala aqui das variáveis quantitativas, nós temos dois tipos também. São as variáveis quantitativas discretas e as contínuas. As variáveis quantitativas discretas, né? É o que aí, ó? É uma coisa contável com valores o quê? Valores inteiros. Geralmente são resultados aí de contagens. Então, foca nisso daqui, ó, valores inteiros. Exemplo, números de filho, certo? A pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos e por aí vai. Tem como a pessoa ter 2 filhos e meio, certo? Então são valores o quê? Inteiros. Número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia, certo? Então são coisas aí que a gente trabalha com valores inteiros. Já as variáveis quantitativas contínuas, né? São as coisas incontáveis aí, certo? Que vai envolver o quê? Fração, frações, escala contínua, certo? Vai envolver aí a nossa reta real. São os números quebrados ali, beleza? Então são medidas, né? Medidas através de algum instrumento. Exemplo, o peso na balança, né? A gente pode pesar na balança e dar 70 quilos, 250 gramas. 70 quilos, 235. Então, são valores aí quebrados, né? A altura, o tempo, né? Pressão arterial, idade, são tudo coisas aí que são, envolvem frações, né? Conceito de fração, envolve aí, então, uma escala contínua, beleza? Vamos envolver números quebrados aí. Principal diferença entre discreta e contínuo, pode botar na cabeça. Discreta, quantidades inteiras. Contínuas, contínuas quantidades quebradas aí, beleza? Então vamos lá para uma questãozinha aqui a respeito disso que nós acabamos de ver. Ó, a direção de uma escola de teatro busca, para completar seu elenco, um ator com as seguintes características: indígena, com idade entre 20 e 30 anos, ensino médio completo e que não more, e que more na região da instituição, raio de até 20 quilômetros. As características exigidas para a seleção do ator podem ser descritas respectivamente como, vamos lá, primeira coisa é, que vai ser pedida aí, né? Indígena com idade entre 20 e 30 anos. Primeiro, quer que a pessoa seja indígena. Pessoal, indígena é uma qualidade da pessoa, né? A gente pode pensar assim. Então, é uma variável, o quê? Qualitativa. Agora, tem que ver qualitativa o quê?
Qualitativa nominal ou qualitativa ordinal? Ser indígena envolve algum tipo de ordem? Não, né? Então isso aqui é uma variável qualitativa nominal. Então a gente já seleciona aqui, ó, que vai ser ou a letra B ou a letra D, beleza? Vamos seguindo. Depois, a pessoa tem que ter a idade aí entre 20 e 30 anos. Pessoal, idade é uma quantidade, né? Então, é uma variável quantitativa, né? E nós vimos aí que idade, nós podemos ter 20,5 anos, a pessoa pode ter 20,6 anos, 20,18 anos, certo? Então, envolve valores aí quebrados. Se envolve valores quebrados, é porque nós estamos falando de uma variável quantitativa contínua, beleza? Então, olha, aqui nós temos na letra B, qualitativa, não, idade é quantitativa contínua. Então, automaticamente, a gente já mata a questão aqui, percebe que vai ser a letra D, beleza? Mas vamos analisar o restante aí. Depois pede ensino médio completo. Ensino médio é uma variável o quê? Qualitativa. Completo, né? Nós vimos que quando nós estamos falando aí de variáveis qualitativas que envolvem aí primeiro, segundo, terceiro grau, nós estamos falando de uma qualitativa ordinal, que vai envolver ordem, beleza? E que more aí, certo? Na região da instituição com raio de até 20 quilômetros. Quilometragem, pessoal, é uma quantidade, né? Então é quantitativa, vai ser contínua ou discreta. Olha, eu posso andar 1,5 km, certo? O raio aí pode ser de 2,75 km, certo? Então, nós temos valores quebrados aí que podem ser assumidos pelo raio de quilometragem. Então, é uma variável quantitativa contínua, beleza? Envolve valores quebrados, quantitativa contínua. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado mesmo. Seguindo aí, nós temos mais uma questão resolvida. Em estatística, podemos classificar uma variável em quantitativa contínua ou quantitativa discreta, e em qualitativa nominal ou ordinal, beleza? As variáveis cadeiras defeituosas de uma escola, a altura dos alunos de uma classe e nível de escolaridades são classificadas respectivamente em. Então vamos lá. Cadeiras defeituosas, pessoal. Isso daqui é uma variável contínua, discreta, quantitativa, qualitativa. O que que vai ser? Pessoal, cadeiras defeituosas. Quando nós temos aí cadeiras defeituosas, nós podemos pensar no seguinte: quantas cadeiras defeituosas, né? Então, quando eu estou falando aí dessa variável, desse objeto de estudo, né? De estudo, cadeiras defeituosas, eu vou perguntar: quantas cadeiras defeituosas? Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis. Percebam que eu estou tratando aí de uma quantidade, o quê? Com números inteiros. Se é números inteiros, é uma quantitativa discreta, beleza? Eu não vou pegar 2,5 cadeiras que estão com defeito. Ó, ou vai ser 2 ou vai ser 3. Tem como eu olhar para essa cadeira, ó, metade dela tá com defeito, né? Então, é quantitativa discreta. Então, nós temos aqui a letra A e a letra B, que oferecem aí eh, essas respostas. Depois, nós temos a altura dos alunos de uma classe. A altura, pessoal, é uma variável quantitativa, né? Só que envolve valores quebrados aí. A pessoa pode ter 1,75 m, 1,74 m. Então, é uma quantitativa o que? Contínua, envolve valores contínuos, certo? E não tem saltos, beleza? Então, as duas aqui ainda oferecem essas respostas. Agora, o próximo é o nível de escolaridade. Nível de escolaridade é uma variável qualitativa. Agora vai ser ordinal ou nominal? Percebam que o nível de escolaridade, certo? Ou ele vai ter o fundamental, ou ele vai ter aí o ensino médio, certo? Ou nós temos aí o ensino superior. Percebam que nós temos o quê? Uma ordem. Então, é qualitativa, ordinal. E a gente fica aqui com a letra A,
como a resposta correta. Então, gente, seguindo aqui, certo? Nós temos o seguinte, mais uma questãozinha. Olha, o gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários. Vamos marcar isso daqui. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá. Quantidade total de funcionários da empresa. Pessoal, quantidade total de funcionários da empresa vai estar relacionada aí com o quê? Com a população. Então, nós temos aí 1 para a população, né? Depois, na 2, nós temos o seguinte: consumo de litros de água por funcionário. Isso daí vai ser o quê, gente? Uma variável contínua, uma amostra ou uma amostragem aleatória simples? Olha, consumo de litros, eu estou falando de uma quantidade. Então, é uma variável quantitativa. A pessoa ela pode consumir 1,5 litro, 1,2 litro, 1,250 ml, certo? Então, percebam que eu posso tratar aqui de valores quebrados. A pessoa não vai consumir ou 1 litro, ou 2, ou 3, ou 4, não. Não. Tem valores intermediários ali, certo? Que vai caracterizar essa variável aí como uma variável contínua. Então, aqui está a nossa questão. Quer dizer, aqui está o nosso número 2, né? Variável contínua. A terceira está falando o seguinte: 50 funcionários selecionados aleatoriamente, certo? Gente, o que é isso aí? A gente pegar 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Quando eu pego 50 funcionários aí, galera, do total, é porque eu estou pegando o quê? Uma amostra, né, da minha população. Então, aqui eu vou encaixar o 3. E, para finalizar aqui a questão 4, né, quer dizer, o ponto 4, técnica utilizada para a seleção da amostra é a amostragem aleatória simples, certo? Falou lá que os indivíduos, né, foram selecionados aleatoriamente. Logo, aqui vai encaixar o número 4, beleza? Então, a sequência correta que nós temos é 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4 e 1. Alternativa correta aqui, olha, letra D de dado, beleza? 2, 3, 4 e 1. Bacana, pessoal. Seguindo aí, nós temos mais uma questão resolvida, que é o quê? Vamos lá. O diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, CCET, com um total de 90 funcionários, então vamos marcar isso daqui, um total de 90 funcionários, realizou um experimento com a finalidade de verificar o consumo de água dos funcionários durante o mês de novembro de 2018. Foram selecionados aleatoriamente 30 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um deles, sabendo que cada funcionário teve a mesma probabilidade dessa seleção. Então, com base nessas informações, relacione a primeira e a segunda coluna. Então, pessoal, uma questão bem parecida com essa que nós fizemos aqui, né? Vamos lá verificar então a primeira com a segunda coluna. Consumo de litros de água por funcionário. Pessoal, mesma situação anterior, né? Nós vimos aí que nós vamos ter uma variável contínua, né? Depois, 2, quantidade total de funcionários. Quantidade total de funcionários, nós estamos falando aí da população. 3, técnica utilizada para seleção, é a amostra. E 30 funcionários selecionados aleatoriamente, nós estamos falando aí de a técnica utilizada para seleção é a amostragem aleatória simples, né? Então, aqui que vai encaixar o 3. 30 funcionários selecionados aleatoriamente, nós estamos falando aqui da amostra, beleza? Então, a sequência correta que nós temos aí é 4, 1, 2, 3, alternativa correta, letra A, beleza? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos falar um pouco agora a respeito das medidas de tendência central, certo? Onde nós vamos falar da média aritmética.
O que vai ser a média aritmética? Dados N elementos, calculamos a média aritmética dividindo a soma desses elementos pela quantidade N, beleza? E nós temos aqui a fórmula simplificada. Essa fórmula está dizendo que S é a soma dos elementos e Q é a quantidade de elementos, beleza? Então, gente, aqui nós temos a fórmula geral, né? É uma fórmula grandona, não precisa prestar atenção nisso. Vocês vão lembrar que é o quê? Que é somar tudo e dividir pela quantidade. Média é isso daí. Soma e divide pela quantidade, beleza? E aí nós temos o seguinte, olha, a média aritmética é um caso particular da média ponderada e ambas oferecem o mesmo resultado. Então, nós temos aí média aritmética e média ponderada. As duas são exatamente as mesmas coisas, beleza? Então, gente, vamos ver aqui se nós temos um exemplo, né? Nós temos um exemplo aqui para calcular a média aritmética. Gente, média aritmética, então, somar tudo e dividir pela quantidade, beleza? A Drogaria Minas Brasil é referência na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e tem como número de telefone a sequência 3222, 3221, 2011, certo? A média entre esses números é... Então, gente, média, somar tudo e dividir pela quantidade. Vamos somar, vamos calcular a média aqui, então. A média, pessoal, ela também pode ser representada por x barra, beleza? A média vai ser somar todos os números, então é 3 mais 2 mais 2 mais 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1, certo? O que eu fiz aqui? Somei todos os números aqui do telefone da Drogaria Minas Brasil, beleza? 3221 2011. Então vamos lá. Dividido o que? Pela quantidade. Quantos números nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido aí por 8. Então, vamos somar. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 2, 10, mais 1, 11 e mais 1, 12. Então, nós temos aí 12 dividido por 8, né? Então, nós temos que efetuar essa divisão, 12 por 8. Podemos fazer o quê? Para ficar mais fácil, simplifica, né? Simplifica aqui por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. E 3 dividido por 2 dá 1,5. Beleza? 1,5. A alternativa correta aqui, letra D, a média vai ser 1,5. Beleza? Pessoal, vamos seguindo aqui, olha. Antes da gente seguir, eu falei aqui da média aritmética, que é somar todos os números e dividir pela quantidade, beleza? E o que vai ser a média ponderada, certo? Só para a gente tratar desse assunto aqui e ver que no fundo são exatamente a mesma coisa. Imagine que eu pegue aqui o seguinte, ó, a média ponderada, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a média ponderada exatamente na mesma questão nossa aqui. Quem vai ser a média? Olha, é somar todos os números e dividir pela quantidade. O 3, quantas vezes que o 3 aparece? Uma vez, então é 1 vezes 3. Mais, quantas vezes que o 2 aparece? O 2 aparece 2 vezes aqui, mais uma vez aqui, então o 2 aparece 3 vezes, então é 3 vezes o 2. Mais o 1, quantas vezes que o 1 aparece? O 1 também aparece 3 vezes, então é 3 vezes o 1, beleza? E o 0, pessoal, aparece aí uma vez, então é 1 vezes o 0. Dividido pela quantidade, nós já vimos que temos aí 8 números, beleza? Então, vamos resolver isso daqui. Quem vai ser a média? 1 vezes 3 dá 3, mais 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes 1 dá 3, mais 1 vezes 0 que dá 0. Isso aqui dividido por 8. 3 mais 6 dá 9, e 9 com mais 3 dá 12, dividido por 8, nós já vimos que isso daqui vai dar 1,5. Percebam que nós chegamos aqui
no mesmo resultado. Então, gente, média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade. A média ponderada é exatamente a mesma coisa. Só que na média ponderada, o que acontece? No lugar da gente colocar o 2 sendo somado 3 vezes aqui, eu escrevo na forma de multiplicação, 3 vezes 2, beleza? Então, o que eu faço? Eu pego a frequência que o 2 aparece e multiplico pelo 2. O que é a frequência que o 2 aparece? Quantas vezes que o 2 está aparecendo? 3 vezes, então eu coloco 3 vezes 2. Qual que é a frequência que o 3 aparece? O 3 aparece apenas uma vez, então é 1 vezes 3. Quantas vezes que o 3 apareceu aqui? Uma vez. O 2 aparece, o 2 não, o 1 aparece com que frequência? O 1 vai aparecer uma, duas, 3 vezes, ou seja, é 3 vezes o 1, certo? O 0 aparece uma vez, então é 1 vezes 0. Então, gente, média aritmética e média ponderada, na realidade, é exatamente a mesma coisa, só que nós escrevemos aí de maneira diferente, beleza? A média aritmética, nós somamos todos os valores, e na média ponderada, nós escrevemos aí os valores que se repetem como a multiplicação, certo? Onde nós vamos multiplicar a quantidade, né? A frequência com que esse valor aparece pelo próprio valor. Bacana? Então, isso aí que vai ser a média aritmética e a média ponderada. Bacana? Então, seguindo aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver aqui mais uma questãozinha. Aqui. Pessoal, em uma escola de ensino fundamental, um concurso estabelece regras para proceder a uma bolsa de estudos para o ensino médio, beleza? Em cada bimestre, o aluno do nono ano, quer dizer, os alunos do nono ano realizam uma avaliação e após os 4 bimestres, as notas são somadas. Os 4 alunos finalistas são os que alcançaram as maiores pontuações. Ganhará a bolsa aquele que possuir a média mais alta das 4 notas das avaliações. As notas dos 4 alunos finalistas são, e aqui nós temos uma tabela com todas as notas. E está querendo saber qual é o aluno que ganhou a bolsa de estudos. Então, gente, o aluno que vai ganhar a bolsa de estudos, olha aqui, é o aluno que tiver o quê? Ganhará a bolsa de estudos, aquele que possuir a média mais alta. Então, o que nós temos que fazer aí é calcular a média desses alunos e verificar qual que vai obter aí a maior média, beleza? Então, vamos lá. Aluno A, então vamos calcular aqui. O aluno A, pessoal, ele teve aí 75, mais segundo bimestre 86, mais 83, mais 91, dividido pela quantidade, que é 4, beleza? São 4 bimestres, divide por 4. Então, vamos lá, o que nós temos que fazer é somar 75 mais 86, mais 83, mais 91. Somando, nós temos 5 com mais 6 dá 11, 11 com mais 3, 14, e 14 com mais 1, 15 com 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8 dá 16. 16 com mais 8, 24. E 24 com mais 9, 24 com mais 9, o resultado aí é 33. Então, 335, beleza? Então, vamos colocar o resultado aqui, ó. Vou apagar aqui. 335 dividido aí por 4, beleza? Então, o que nós temos que fazer é fazer essa divisão aí. Então, vamos lá fazer essa divisão, pessoal. 335 dividido aí por 4. Vou juntar aqui, né, o 3 mais o 3. Quantas vezes que o 4 cabe aí dentro do 33? 8 vezes. 8 vezes 4, 32. Sobra 1. Desce o 5. Beleza? Agora, quantas vezes que o 4 cabe aí dentro do 15? 3 vezes, né, pessoal? 3 vezes 4, 12. Sobra 3. Dá para dividir? Como não dá para dividir, a gente acrescenta o 0, passa a vírgula. Agora dá 7, vai dar 28, sobra 2. Acrescenta o 0 novamente e dá 5. 5 vezes 4, 20, resta 0. Então, a média do aluno A aqui foi 83,75 pontos, beleza? Então, vou apagar aqui para a gente calcular a média do aluno B. Então, é esse procedimento aí para todos, viu, galera? Vamos lá. O B,
nós temos que somar, né? Então, é 78 mais 98 mais 67 mais 99, dividido pela quantidade, que é 4, beleza? Então, vamos lá fazer essa soma, né? Qual que é a soma que nós queremos? 78 mais 98 mais 67 mais 99. 8 mais 8, 16. 16 com mais 7 dá 23. E 23 com mais 9 dá 32. Vão 3. 3 mais 7, 10. 10 com mais 9, 19. Com mais 6, 25. Com mais 9, 34. 342. Dividido aí por 4, né? Então, vamos lá, apagar aqui. Resultado, 342 dividido por 4. Então, nós temos que fazer essa continha aí. E ao efetuar essa divisão, pessoal, o resultado que nós vamos encontrar é 85,5, beleza? Então, o candidato B até agora está com a melhor média, beleza? Vamos aqui para o candidato C. Vou colocar o C aqui, ó. Notas do candidato C. Tá aqui, 83 mais 84 mais 89 mais 87 dividido aí por 4, beleza? Então, vamos lá. 83 mais 84 mais 89 mais 87. Vamos fazer essa soma aí. 3 com mais 4 dá 7. 7 com mais 9, o resultado é 16. 16 com mais 7, 23 vão 2. 2 mais 8, 10. Com mais 8, 18. Com mais 8, 26. Com mais 8, 34. 343. E nós temos que dividir aí por 4, beleza? E 343 dividido por 4, o resultado vai ser 85,75, beleza? Tá faltando a gente calcular a média de quem aí? Faltando calcular a média apenas do candidato D, né? Ele teve aí 98 mais 65 mais 87 mais 77 dividido pela quantidade aí, que é 4, beleza? Então, gente, vamos lá somar 98 mais 65 mais 87 mais 77. 8 com mais 5, 13. Com mais 7 vai dar 20. E com mais 7, 27. Vão 2. Beleza? 2 com mais 9 dá 11. 11 com mais 6 dá 17. 17 com mais 8, 25. Com mais 7, 32. Então, é 327 dividido aí por 4, né? Sei que a gente tem que fazer. E eu dividir aqui 327 por 4, o resultado vai ser 81,75. Beleza? Então, gente, vamos lá dar uma analisada agora. Nós temos aqui as médias do candidato A, 83,75, candidato B, 85,5, 85,75 e 81,75. Quem obteve a melhor média aqui foi o candidato C, né? 85,75 pontos. Então, quem vai ganhar a bolsa vai ser o aluno C aí. Bacana? Então, pessoal, nós resolvemos aqui uma atividadezinha a respeito de média, certo? Então, eu vou finalizar a aula por aqui. Nós vimos aí bastante coisa a respeito de estatística, né? Os conceitos básicos do que é população, amostragem, os dois pontos que a estatística é dividida lá, né? Em descritiva, inferencial. Iniciamos aí o estudo das medidas de tendência central, né? Vimos a primeira medida aqui, que é a média, e no próximo vídeo nós vamos ver aí o que é a moda, o que é a mediana, tem aí também o conceito de amplitude, então tem bastante coisa aí pra gente dar uma analisada e resolver bastantes exercícios, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, estejam gostando. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Um forte abraço e até a próxima aula. Obrigado.